Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Essa é a vida que eu quis. Meus amados, vamos lá, Física 2, resistores, primeira e segunda lei de Ohm, tudo no mesmo bolo, hein? Tá? Tudo no mesmo bolo porque é tranquilo, tá? Pessoal, primeira coisa, primeira ideia é a gente definir o que é um resistor, tá? Então, assim, um grande problema que a gente tem dentro da física elétrica, eu já falei para vocês, é que a gente dá nome às coisas e não sabe o que elas significam. Então, assim, resistor. Você vai colocar um resistor no circuito elétrico para transformar energia elétrica em calor, energia elétrica em energia térmica. Paulo, eu já ouvi isso antes. Eu ouvi sim, meu fofo. Chama efeito Joule, tá? Inclusive, você clicando aqui tem um link que te direciona lá para a Wikipédia para te explicar de novo o que é efeito Joule, tá? É a transformação de energia elétrica em calor a partir da agitação das partículas que eu tenho ali no meu condutor, tudo bem? Pessoal, eu tenho diversos exemplos, tá? Resistência de chuveiro é um tipo de resistor. Aquelas resistências que ficam dentro da torradeira também é um tipo de resistor. O que acontece? Existem artefatos, vamos dizer assim, que também transformam energia elétrica em calor. A lâmpada é um exemplo. Porém, percebam o seguinte, o resistor ele tem a função exclusiva de fazer isso, tá? Então, a função primordial do resistor é transformar energia elétrica em calor, tá? O maior exemplo, mais clássico, é a resistência que a gente tem no chuveiro, tá? Pessoal, não confundir resistor, que é o nome do equipamento, né, o nome do elemento do circuito, com resistência. Resistência é uma propriedade física, tá? E o que é a propriedade física resistência? A propriedade física resistência é a capacidade que o material tem de impedir a passagem dos elétrons numa corrente elétrica. Tá? Impedindo a passagem dos elétrons, o que vai acontecer? Você vai ter uma movimentação desses elétrons num único ponto, a tendência é que esse ponto aqueça e eu gere calor, tudo bem? Então, resistência é a capacidade que o material tem de reter esses elétrons dentro de uma corrente elétrica, tá? Então, você para aquele fluxo ordenado, você retém esses elétrons num único local, isso é o que a gente chama de resistência, tá? Pessoal, percebam o seguinte, olha só, quando eu tenho uma diferença de potencial submetida num condutor, eu gero uma corrente elétrica, tá? Eu tenho uma corrente elétrica sendo percorrida aqui, a gente viu que a corrente elétrica vai do positivo para o negativo, porque ela segue o campo elétrico, porém o sentido dos elétrons é o contrário, né? Os elétrons eles saem do polo negativo e vão para o polo positivo, tudo bem? Galera, o que acontece? Se eu variar a minha diferença de potencial, o que eu noto? A minha corrente também é variada, tá? Diferença de potencial e corrente são grandezas diretamente proporcionais, tá? Quanto maior for a diferença de potencial que eu tiver aqui, maior é a corrente, por quê? Porque maior é a quantidade de elétrons que eu estou fazendo girar nesse fluxo, tudo bem? Então, eu tenho grandezas aqui que são diretamente proporcionais, tá? Só que é o seguinte, quando eu falo da resistência elétrica, o que eu estou querendo dizer para vocês? Estou querendo dizer para vocês o seguinte, a resistência elétrica, ela é justamente a divisão entre a diferença de potencial e a corrente, tá? Então, assim, o que vai ser a minha diferença de potencial? Vai ser o quanto esses elétrons correm no circuito vezes o quanto eles não correm no circuito, tá? Então, essa é a fórmula da lei de Ohm, tá? Pessoal, eu particularmente gosto de usar essa fórmula como URI, né? U é igual a R vezes I, tá? Tá errado? Não. Tá errado usar V para denominar diferença de potencial? Também não, tá? O mais importante aqui é você saber o que significa cada coisa, tá? Então, olha só, o V aqui é a diferença de potencial, é a tensão, ela é dada em volts, tá? O I é a corrente, ela é dada em ampere. E o R é a resistência. Paulo, em que é dada a resistência? A resistência é dada em ohms, tá? Então, pessoal, esse desenho aqui ele é um desenho bem patético, mas ele mostra, assim, fisicamente falando, o significado de cada coisa, tá? Então, olha só, a diferença de potencial é justamente o que vai dar uma força, bem entre aspas, agora, tá? Para que a corrente corra, tá? Essa corrente ela é medida em ampere.
Só que é o seguinte, qual que é a função da resistência que é dada em ohm? É justamente fazer com que essa corrente não corra. Com isso, os elétrons ficam se movimentando num único local, eu aqueço esse local e eu transformo energia elétrica em calor. Tudo bem? Pessoal, como que a gente calcula a potência, que é a rapidez na qual eu transformo energia elétrica em energia térmica num circuito? Eu calculo através dessa fórmula aqui, ó. Diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência, tudo bem? Então, fazendo essa fórmula aqui, eu consigo descobrir a potência. Eu consigo descobrir com qual rapidez esse resistor consegue transformar a energia elétrica em energia térmica, tá bom? Pessoal, toda vez que eu tiver um gráfico e esse gráfico envolver diferença de potencial e corrente, quando eu tiver uma reta nesse gráfico, isso quer dizer o seguinte, que esse gráfico obedece à lei de Ohm. Qual que é a lei de Ohm? Essa aqui, ó, a famosa URI, tá? Em todos os pontos, tá? Então, o que isso quer dizer? Que o nosso resistor é um resistor ou condutor, né, ôhmico ou linear, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um condutor ôhmico, tá? Como que eu identifico um condutor ôhmico? Quando eu tiver um gráfico retilíneo desse tipo aqui, tá? Existem condutores, pessoal, e resistores que são não ôhmicos. O que isso quer dizer? Eu não tenho uma reta, graficamente falando, tá? Eu até posso aplicar a lei de Ohm, só que eu vou ter valores diferentes para cada um dos pontos, tá? No caso dos resistores ôhmicos, o meu valor da resistência vai ser sempre igual. No caso dos meus resistores não ôhmicos, eu vou ter valores diferentes, tudo bem? Pessoal, em chuveiros, por exemplo, esse tipo de coisa, usa-se resistores ôhmicos, tá? Eu pretendo manter a resistência ali fixa para garantir que eu vou ter um aquecimento da água por muito tempo, tudo bem? Então, a diferença principal entre resistores ôhmicos e não ôhmicos é o gráfico, tá? Meus amados, uma outra coisa importante, agora já entra um pouco a segunda lei de Ohm, é o seguinte: na segunda lei de Ohm, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular a resistência não mais num resistor, mas num fio condutor qualquer, tá? E essa resistência num fio condutor, ela depende de alguns fatores. Quais são esses fatores? O primeiro deles é a resistividade do material, é uma constante que eu já comento com vocês que depende do material que eu estou falando, tá? O segundo fator é o comprimento desse fio. Quanto maior for esse fio, quanto mais comprido ele for, maior é a resistência dele, tá? Então, a resistência, ela aumenta com o comprimento, tudo bem? E o terceiro fator é a área da seção transversal, que é essa área aqui do fio, ó, tá? Essa área aqui, ela é inversamente proporcional à resistência. O que isso quer dizer? Quanto maior a minha resistência, menor é a área desse fio, tá? Logo, fios mais grossos têm uma resistência menor. Faz sentido, tem mais espaço aqui para os elétrons fluírem, tá? Então, por isso que a minha resistência diminui enquanto eu aumento a área da seção transversal do meu fio, tudo bem? Pessoal, aqui eu coloco uma tabela para vocês sobre a resistividade do material. Essa resistividade, ela depende, olha só, do material e também da temperatura, tá? Então, não é só do material que depende esse valor. Ele depende também da temperatura em questão, tá? Esse valor, ele é dado, tá, gente? Ele é dado em exercícios para cada um dos materiais, tá? Você não precisa decorar nenhum desses valores, ele é dado para cada exercício, dependendo também da temperatura, tá bom? Pessoal, 2 exercícios aí para vocês resolverem, tá? Um exercício aqui, pessoal, pelo amor de Deus, resistor ôhmico, tá? Fio condutor ôhmico nesse caso, tudo bem? Ó, linha reta, bacana. Qual que é o valor da resistência desse condutor? Olha só, você sabe que U é igual a R vezes I, né? Você sabe que a sua resistência é o quê? U dividido por I. Pega qualquer valor aqui, faz a divisão que você vai ter o valor da sua resistência. Paulo, eu quero pegar os 3 para ver se dá igual. Pega os 3 para ver se dá igual, tá? Se der igual, é a maior confirmação que esse resistor é ôhmico, tá bom? Meus amados, qual é a diferença de potencial U
aplicada ao condutor quando percorrido por uma corrente de 0,4 ampere. Percebam o seguinte, vocês já vão ter o valor da resistência, tá? Vocês já vão ter o valor da resistência, que vocês vão ter calculado lá no item A, e vão multiplicar pela corrente, que é de 0,4 ampere, vai descobrir o valor da diferença de potencial em volts, tudo bem? Pessoal, esse exercício, façam numa folha de papel aí, tirem uma foto e anexem no formulário, por favor, tá? Exercício, lá na página 16, outro exercício para vocês fazerem. Esse exercício já envolve uma tabela que você tem diversos materiais, você tem diversos comprimentos, áreas e resistividades, tá? E você quer saber o seguinte, qual desses materiais transforma mais energia por unidade de tempo quando estão submetidos à mesma diferença de potencial? Pessoal, qual desses materiais tem a maior potência? Tá? Então, assim, qual deles tem a maior potência, transforma a maior energia por unidade de tempo, relacionando o comprimento, a área e a resistividade deles. Importante lembrar disso aqui, e importante também lembrar qual que é a relação entre potência e resistência. Paulo, onde que eu acho isso? Aqui, ó. Deixa eu voltar para vocês verem que está presente, ó. Olha aqui, ó. É aqui que você acha, tá? Quanto maior a potência, menor a resistência, tá? Então, o que vai acontecer aqui nesse exercício? Voltando lá. Você vai descobrir diversas resistências, tá? A menor resistência é aquela que vai te dar a maior potência, beleza? Depois na nossa live a gente corrige com calma. Opa! Achou que acabou? Calma, meu amado. Tem também as nossas orientações de estudo. Pessoal, além da leitura do capítulo 9, lá do livro 3, frente 2, exercícios 2, 3 e 4 de sala, tá? Vocês têm uma semana para me entregar isso. Pessoal, entreguem. Eu estou contando como nota, tudo bem? Para ir além, você pode fazer os exercícios do SAS. O que eu estou contando como nota primordialmente, meus amados? Formulários, live e exercícios da orientação de estudo, tá? O SAS, ele é um plus, ele é um a mais, tudo bem? Agora sim, um forte abraço para vocês e até mais.